pode se colocar de pé aplaudindo ao Senhor, com alegria. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus? Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo em Tua presença, onde nós nos reunimos para poder Te adorar com o coração inteiro. Desde já te convidamos, Espírito Santo de Deus, a se fazer presente aqui neste lugar. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor. Você já pode começando adorando ao Senhor. O culto já começou e nós queremos entrar em Tua presença, Espírito Santo de Deus, com desejo, com expectativa, porque nós cremos, Senhor, que tem algo especial para ser derramado aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és desejado. Senhor Jesus, nós queremos Te adorar, nós queremos Te adorar. Aleluia, aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que Teu é o reino E a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tu és adorado aqui neste lugar, Senhor. Tu és adorado aqui nesta casa, Senhor. Nós reconhecemos que não há outro igual a Ti, tão santo, tão poderoso, tão grandioso. Oh, oh, oh. Oh, santo, santo, Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, e não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Não há outro único, todo poderoso. Queremos a Tua presença aqui neste lugar, Jesus. Queremos a Tua presença aqui neste lugar, Jesus. Diga assim, ó. Uma coisa vou pedir. Esse é o desejo da Tua igreja aqui neste lugar, Senhor. Peça a Ele, diga. Uma coisa
pois adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Diga! Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Espírito Santo, Espírito Santo, queremos mais, muito mais de Ti. Queremos mais, muito mais de Ti. Queremos mais, muito mais, muito mais. Diga mais uma vez. Nós somos Teus ministros. Você consegue adorar comigo essa noite? Nós somos Teus ministros. Nós somos Teus ministros. Não negue o seu fogo. Aumente o volume da sua voz, querido. Cante, cante. Ei! Nós somos Teus ministros. Desce o fogo de Deus nesse lugar. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos Teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos Teus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Queremos mais do Teu poder. Mais, Senhor, muito mais nós queremos. Se nós queremos, se nós queremos, muito mais do Teu poder, do Teu poder. Tu és tão poderoso, Jesus. Tu és tão poderoso, Jesus. Não existe Deus igual ao nosso. Um Deus todo poderoso, um Deus grandioso, que guerreia em nosso favor. Oh, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Se nós cremos, Senhor, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Tu és adorado, Senhor. Então adore a Ele bem alto. Diga: vitorioso és. Vitória. Teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Nós
nós iremos te adorar, Senhor. Nada vai impedir a nossa adoração essa noite. Nada. Oh! Muralhas vão estremecer e as cadeias irão se romper enquanto uma igreja adora. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é. Teu nome imutável és. Tão poderoso, inigualável. Oh, não há Deus como tu, Senhor. Não há Deus como tu, Senhor. Não há Deus tão poderoso, que tem a voz de trovão, que tem a palma, os céus na palma das suas mãos. Oh, tão poderoso, inigualável, único, soberano. Oh, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade Ele está, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Teu nome imutável és, incomparável. Teu nome imutável és. Tão poderoso, vitorioso és. Aleluia. Os reinos vêm e vão, teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade Ele está, teu nome infalível és.
teu nome imutável é. Aleluia. Dá um aplauso a Jesus hoje com alegria. Vamos orar a Deus, agradecer porque você está aqui, você está na casa do Pai, porque você tem vida, porque você tem fôlego de vida, porque você é inspirado por Deus. Comece a adorar o Senhor, comece a agradecer a Ele, comece a dar graças a Deus, exalte o nome dEle. Obrigado, Jesus. Vitorioso és, poderoso és. Tu és o nosso Senhor, Pai, Tu és o nosso Salvador. Não há Deus como o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, Pai, porque estamos aqui reunidos como família da fé. Estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. Mas antes de mais nada, para prestar culto ao nosso Deus, prestar culto ao nosso Senhor, prestar culto ao nosso Salvador. Então vem Espírito e encha os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Dá mais um glória a Deus e aplauda Jesus com alegria. Pode sentar. Graça e paz, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Dá um oi aí para quem está do seu lado, diga oi, tudo bem? Glória a Deus. Eu acabei de chegar, eu fui sexta-feira para Goiânia. Vou deixar vocês acalmar, estou achando que vocês estão agitados. Deixar vocês acalmar os ânimos para nós conversar. Amém? Sexta-feira fui a Goiânia e acabei de chegar. E pensa num retorno, gente. Saí de Goiânia, era 7 horas, mas lá em Porangatu o carro parou, não queria mais ligar. Eu falei, agora lascou-se mesmo. O negócio deu um pane. Aí eu falei, Jesus. Aí fui atrás do eletricista, o eletricista não conseguiu resolver. Porque acho que ele estava com preguiça. Depois eu fui saber que o eletricista mandou o borracheiro. Então aí você imagina como é que vai dar certo o negócio. Aí depois veio um mais qualificado e conseguimos resolver o problema. Era na bateria. Já sabíamos que era, liguei para um monte de gente aqui. E só que precisava de alguém fazer uma chupeta, eu tinha que trocar a bateria. Mas no fim deu certo. Tem uma luzinha ligada no painel aí, depois os universitários resolvem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai dizer, pastor, por que você comprou um telão? A gente comprou do melhor, fique sabendo. Porque o melhor tem que ser na igreja, não é no show sertanejo. O melhor tem que ser aqui, não tem que ser na festa. Nós temos que acabar com essa mentalidade mesquinha. Tudo é criado por Deus. Não, mas nós não damos conta, nós não podemos. Aí o seguinte, lá na farra tem, é luz, é telão, é o melhor, é a melhor iluminação, é o melhor som. E aí na igreja é caixa chiando, é trem. Quando a gente comprou a bateria, que essa bateria também foi cara, mas o tanto que ela melhorou o som. E nós temos uma bênção também. Agora vai chegar o nosso gerador, não é isso? Porque a energia da igreja estava caindo o tempo todinho. O negócio estava complicado aqui. E a gente mudou todo o cabeamento por causa do calor. Só que o que a Energisa fornecia não conseguia agora suprir a nossa necessidade no domingo. Principalmente no culto das 5, no culto da manhã também estava sempre acontecendo de cair. E nós precisávamos talvez ter um custo alto. Mas graças a Deus eles vão instalar e evitou esse custo que seria 20 mil reais. Por que eu estou contando isso antes de pregar? Você que é visitante, saiba que aqui é uma família. Então na família a gente compartilha, conversa, bate papo, né? A gente fala do que está acontecendo, o que estamos vivendo e conquistando.
E para você fazer mais, o que tem a ver o pastor falar do boné? Para nós é uma conquista, que a gente agora vai ter a nossa marquinha, use base. Então a gente está trabalhando, por quê? Porque a igreja tem que influenciar a sociedade em todos os sentidos. Nós não somos um amontoado de gente que se reúne aqui. Nós fazemos diferença lá fora. Aqui nós somos equipados, tratados, inspirados. Por isso a gente começa hoje uma série chamada Inspirados para Inspirar. Porque se eu for inspirado pelo Senhor, por pessoas, pelo ambiente, eu vou ser inspirador aonde eu estiver. Hoje tem muita gente cabisbaixa, triste, abatida pelas dificuldades da vida, e todo mundo está passando por alguma coisa. Mas existe algo do céu para nós, ao nosso favor, em nossa direção. Isso começou o dia que você nasceu, você recebeu o fôlego de vida. Você recebeu o fôlego de vida, e eu creio que há um propósito de Deus para você, para mim, para nós. Quando eu falo assim, de um telão, você que chegou agora, você não vai entender muito, porque você não conhece a nossa história. Mas quem está aqui há mais tempo, você viu a gritaria que a igreja fez aí? Porque para nós é uma conquista, para nós é uma bênção, para nós é uma mudança de layout, para nós é um upgrade, para nós é alcançar algo maior para a glória de Deus. Por quê? Para as pessoas chegarem, olharem para esse lugar e se sentirem inspirados ao olhar para esse altar. Para a pessoa olhar no banheiro e falar: que banheiro legal, banheiro bonito, que banheiro organizado, que igreja organizada, que estacionamento organizado, que recepção organizada, que espaço para as crianças organizado. Isso é inspiração. A igreja é fonte de inspiração. Por isso que falamos que aqui não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. É muito mais um lugar que eu vou, mas é um lugar no qual pertenço como filho na fé, onde eu tenho uma paternidade espiritual, onde eu caminho debaixo da bênção do Senhor. Por isso, falar sobre ser inspirado é muito bom. E eu separei aqui alguns personagens, falar acerca deles. E o primeiro vai ser Moisés. Então, eu quero que você leia comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra: toda a escritura fala bem forte. Então, quando você vê a Xuxa falando que tem que mudar a Bíblia, renovar a Bíblia, saiba que isso é uma idiotice. A Bíblia, a palavra de Deus, é inspirada pelo Senhor, é útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer ser uma pessoa inspirada? Leia a Bíblia. Às vezes nós queremos algo pronto. Você vai dizer: lá vem o pastor batendo de novo. Mas eu tenho que te falar, é mais fácil ir no lugar onde tem um cara que fala do teu CPF do que buscar algo nessa palavra. É mais fácil ir atrás de uma revelação pronta do que buscar em estudo a palavra revelada ao seu coração e ser inspirado por ela para viver uma vida abundante. É sobre isso que nós temos que pensar como igreja, para que sejamos maduros na fé. Toda a escritura é inspirada por Deus. Nada do que está aqui está por acaso. Tudo que está aqui é porque Deus permitiu que estivesse aqui. E se você ler a Bíblia, você vai vendo as conexões que há nela. As conexões do Antigo Testamento, sempre falo, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Quando eu vou falar de Moisés, o libertador, eu estou falando sobre um tipo de Cristo. Moisés tipifica também Jesus no Antigo Testamento. Moisés é o libertador do povo do Egito, do povo hebreu do Egito. Jesus é o nosso libertador. É um apontando para o outro. É um apontando para o outro. Toda a palavra é útil, ela nos inspira, ela nos corrige, ela nos faz avançar, ela nos faz crescer.
E eu quero que você seja inspirado pela palavra. Todo ano, nós celebramos no dia 31 aqui, todos aqueles que leram a Bíblia o ano todo. E esse ano de 2023 é o ano da palavra. Porque se você não se inspirar na palavra, você se inspira em qualquer coisa. Aí você se inspira no influencer. Tem gente buscando inspiração em quem não pode ser fonte de inspiração. Tem gente se inspirando em pessoas que não tem nada a ver. Eu estou falando da igreja. Por isso que é mais fácil um evangelho coach do que o evangelho bíblico. Porque o coach fala que você vai ganhar, vencer, vencer, vencer e conquistar. Esse aqui te trata, te exorta, te corrige e repreende. Está lá escrito, ó, útil para o repreensão, correção e instrução. Olha só. Aí não falou nenhuma vez sobre ganhar alguma coisa. Mas se você passar por esse processo, você ganha. Você prospera, você vence. Então, eu fui no dicionário ver o que fala sobre inspiração. Olha lá. Movimento pelo qual se leva o ar aos pulmões. Ideia ou pensamento que surge de repente. O que é aquela palavra lá, irmão? Extra. Ah, tá. Veio no. Isso é o que? Uma inspiração. Do nada. Não é do nada, irmão. Algo te inspirou. Algo trouxe isso para você. Insinuação. Conselho. Quando você recebe um conselho, você recebe uma inspiração. Coisa inspirada. Olha lá na teologia, infusão da vontade divina na consciência humana. Você pode ler isso para mim? E Paulo escreve aos Romanos que a vontade dele é o quê? O versículo é boa, agradável e perfeita. A gente não tem problema, mas o versículo diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Infusão da vontade divina na consciência humana. E quando você entra na música, está aí, pausa de 1/4 de compasso. Mas eu quero parar no ponto 5 ali. É a infusão da vontade de Deus na consciência humana. Nós precisamos ser inspirados por Deus. Viver debaixo da inspiração do céu em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que eu faço, eu tenho que andar debaixo da inspiração do céu. E no latim, na origem etimológica da palavra, inspiratio, ônio, soprou. Soprou. Quem que soprou sobre nós? O Senhor. Ele nos deu o fôlego de vida. No latim significa sopro, hálito, onis. E eu quero falar então sobre Moisés. Aqui estou dando uma introdução para você entender, contextualizar e ver para onde a gente está caminhando com essa série. A gente vai falar sobre Moisés, a gente vai falar sobre Elias, a gente vai falar sobre João Batista, falaremos também sobre Jesus, é óbvio, e a última mensagem é sobre você, porque você também é uma inspiração. Você crê nisso? Você é inspirador, você é uma fonte de inspiração. E a palavra diz em Êxodo capítulo 1, versículo 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Veio um decreto de Faraó, para que os bebês recém-nascidos fossem mortos. E é nesse cenário que nasce Moisés. Que cenário complicado. Que cenário difícil. Quer dizer, Moisés não era nem para ter vivido. Moisés era para ter sido morto. Mas guarde isso no seu coração. Moisés nasceu com um decreto de morte, mas Deus tem a última palavra. Havia no céu um decreto de vida e um destino profético liberado para ele. Tinha algo do céu, tinha uma inspiração do céu, tinha uma palavra do céu. Ele era separado para algo especial. Por mais que os tempos eram caóticos, por mais que o povo hebreu estava ficando muito forte, então eles queriam eliminar o povo.
Faraó pensou, esse povo vai se levantar contra nós. Já tinham esquecido de tudo aquilo que José tinha feito por eles lá atrás. O tempo foi passando, foram vindo outros faraós e foi se esquecendo. Então veio essa ideia maligna. E se você fazer uma analogia com Jesus, aconteceu isso nos tempos de Jesus também? Sim ou não? Sim, também mandaram matar as crianças. Mas Deus tinha um projeto para Moisés. Você pode estar com a vida aí, irmão, assim, você fala, pastor, está puxado. Eu não consigo, eu não aguento, não vai dar. Quero parar com isso, com aquilo. Não aceite um decreto negativo sobre a sua vida. Não aceite uma palavra maligna sobre a sua vida. Existe uma palavra do céu. Há um sopro sobre você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui só por estar. Há algo do céu para você. Você não está, vamos passar nesse mundo aqui e tal, não. O Senhor quer te usar. Assim como Ele fez com Moisés. Mas quando nós estamos envolvidos em situações adversas, nós acabamos esquecendo daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. E eu quero te trazer ânimo hoje, disposição, a alegria de viver, de pertencer, de ser chamado filho de Deus. Havia um decreto, era para o menino morrer. Êxodo 2 diz assim: e foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo ele que ele era formoso, escondeu por 3. Com medo de perder o filho, a mãe escondeu. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E o que aconteceu? Leia ali, moveu-se de... Gente, qual que é a probabilidade de colocar um menino num cesto, soltar esse menino na água, e a filha do Faraó pegar essa criança? Se não é algo preparado do céu, se não é algo já idealizado por Deus, uma engenharia divina para a vida de Moisés. E aí, diz o versículo 7. Então disse, é no 7 que nós estamos? É o 7 mesmo? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino. E a filha de Faraó disse: vai, pois foi a moça e chamou a... Agora eu te pergunto, qual a probabilidade também da mãe do menino cuidar do menino? Não, vamos pensar, gente, né? O povo aí do fundo está feliz da mídia, olha a mensagem, viu? Presta atenção, qual a probabilidade disso? Você já tinha pensado nisso? Porque assim a gente olha de uma forma muito poética. Olhe numa outra nuance, num olhar espiritual e na ação de Deus. Menino no cestinho descendo na água. Alguém olha o que tem no cesto, pega lá. É um menininho, eu gostei dele. Porque eles podiam ter matado o menino. Concorda? Não aconteceu porque houve o quê? Compaixão. Houve compaixão do menino. E chamou a mãe do menino. Aí a irmã ficou acompanhando. Foi lá e chamou a mãe. Gente, é um trabalho de Deus. É uma ação de Deus. Para que o menino fosse formado e recebesse alguns princípios dos hebreus.
E segue a história. Então lhe disse a filha de Faraó: leva o menino, cria, e eu te darei um salário. Ainda recebeu. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Então aqui é só para você entender a história de Moisés. Assim Moisés foi parar no palácio. Era para ele estar morto. Mas a filha de Faraó teve compaixão. A mãe cuidou dele. Quando ele estava maior, foi levado para a casa de Faraó, para viver no palácio. Você vê essas coisas que Deus faz que a gente não entende. Não era nem para ele estar ali, mas de repente ele é adotado. Ele passa a fazer parte da família real. E a história segue. E eu quero falar sobre esse Moisés, inspirador e libertador. Moisés, inspirador e libertador. Amém? Vai aparecer aí em nome de Jesus. 2 pontinhos. Moisés, inspirador e libertador. Honrava as suas origens, mesmo morando no... Quer ver? Olha essa história aqui. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, Êxodo 2:11, vem comigo no telão. Saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Olhou a um lado e a outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, escondeu na areia, e tornou a sair no dia seguinte. Eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Olha aí, de novo. Presta atenção. O diabo sabe quando há um projeto de Deus para você. E sempre vai ter algo para boicotar, para tirar você do caminho, para fazer você desistir. Era para ter sido quando criança, não deu certo. Agora de novo. Moisés fugiu de diante da face de Faraó, habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Você entendeu que ele honrava as suas origens mesmo morando no palácio? Põe para mim. Ele estava no palácio. Ele estava numa vida boa. O povo hebreu estava na escravidão, estava sofrendo, o trabalho era forçado. Inclusive Faraó mandava aumentar o trabalho sobre os hebreus. Situação difícil. Mas Moisés, ele não se preocupou com a posição que ele estava. Ele tinha uma origem, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio. E ele não aguentou vendo o seu povo passar por aquela situação. Irmão, você tem que honrar quem você é. Você tem que honrar da onde você veio. Você tem que ter uma identidade definida. O palácio não mudou o caráter de Moisés. Tem pessoas que se colocam numa posição de poder, viram um arrogante, um prepotente, pisa pelo cima dos outros. Se pegar dinheiro, meu Deus do céu. Tem gente que não fica bem financeiramente, é que é para você ser salvo. Porque se você pegar dinheiro, você desvia, você vira um insuportável, você não vai mais na igreja. Porque você começa a passear, viajar, fazer isso, fazer aquilo, e não vive mais na comunhão. Então, na quebradeira, você fica mais perto de Deus. Parece estranho, mas acontece. Sabe por quê? Porque a gente escuta sempre, não, que Deus vai fazer. Não, irmão, Deus quer você salvo. Primeiro Deus quer o teu coração. Primeiro Deus quer mudar o seu caráter. Depois Ele vai proporcionar algumas coisas para você. Nós temos aprendido um evangelho invertido. Eu quero coisas, como Deus fosse um banco, como Deus fosse alguém, uma concessionária para te dar carro, uma construtora para te dar casa. Não, Deus é aquele que entregou o seu filho para morrer por nós.
Ele nos formou, Ele nos criou para o seu louvor, diz a canção. E diz a palavra. Você é um crente que honra o Senhor? Você honra a palavra? Achei interessante que a hora que eu fechei o negócio com o Senhor, que eu contei agora para vocês, Ele levantou e pegou na minha mão. Nós temos que fazer um contratinho. Não, para mim tá falado. Cabeça branca. Um homem de quase 70 anos. Que para ele a palavra tem valor. Coisa difícil nos dias atuais. Você precisa honrar suas origens. Ele honrava, por isso ele é fonte de inspiração. Por isso nós estamos falando dele. Por isso ele era um tipo de Cristo. Porque Jesus estava na sua glória, no seu palácio, mas desceu para morrer por nós. Desceu para vencer o inimigo por nós, para perdoar os nossos pecados. Seja autêntico, seja quem você é. Não mude, porque a situação mudou. Eu sempre falo para você, gente, a minha agenda mudou. Algumas coisas na minha vida mudaram. Eu viajo muito mais do que eu viajava antes. Eu tenho muito mais atribuições do que eu tinha antes. Quando eu pastoreava adolescente, eu era um tipo de pastor que era para aquele contexto, para aquele cenário. Quando eu passo a pastorear a igreja cresce. Uma igreja que se aproxima de 1000 pessoas. É óbvio que muda a rotina. Eu queria estar aqui domingo, fiquei sentido em não estar aqui. Quase que eu não chego aqui a tempo. Mas eu estava fazendo o quê? Algo para o reino de Deus. Havia uma necessidade. A agenda muda. O lugar muda. A gente começou com uma salinha desse tamanho, no cantinho. Mudou. Deus abençoou, Deus tem feito. Mas nós não podemos mudar. Eu tenho que continuar sendo o mesmo. Tem que continuar sendo o mesmo. O pessoal que sobe numa gilete já quer dar discurso. A gente tem que honrar as origens, honrar quem somos. De onde viemos. Amém? Moisés era assim. Você fala assim, talvez você nunca soube, talvez não se atentou que Moisés tinha matado alguém. Você estava olhando, uai pastor, eu sempre olhei Moisés com um olhar romântico, ele era um homem. E é lindo a palavra de Deus que a Bíblia não omite isso que Moisés fez. A Bíblia não omite o adultério de Davi. A Bíblia não omite a mentira de Abraão. A Bíblia é clara, por isso ela é a palavra da verdade. Outra coisa que é fantástica em Moisés, se posicionou quando algumas mulheres estavam em perigo. Isso mostra o seu caráter. Isso é continuação da história, quer ver? A gente parou no versículo 15, no 16 diz assim: e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu a beber o rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? Elas disseram: um homem egípcio. Um homem o quê? Quer falar sobre isso? Moisés era egípcio? Então por que elas falaram que ele era egípcio? Por causa da roupa, da vestimenta. Os egípcios tinham até uma maquiagem. Por isso, ele podia até estar por fora, estar diferente, porque ele morava no palácio, mas por dentro ele era igual. Ei, vem cá. Não importa se você está usando uma Gucci, ou se você está usando a roupinha lá da feira, você tem que ser a mesma pessoa. Você tem que continuar sendo o mesmo. Aí elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância e deu a beber ao rebanho. Disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão.
E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a sua filha Zípora a Moisés. Gente, essa atitude dele deu uma casa para ele e uma esposa. Tem coisas que parecem ser tão simples na nossa vida, mas elas são inspiradoras e abrem os céus sobre nós. Abre os céus sobre nós. Ele foi lá, ajudou. Claro que não era essa a intenção. Era o seu caráter. Era difícil para a mulher pegar água, e os homens estavam lá enxotando as mulheres. Ele foi lá, enfrentou a situação, ajudou as mulheres, por isso que ela voltou rápido. E o pai delas falou assim: traga ele aqui, esse homem é diferente. E ele casou com Zípora. Você tem se posicionado? Qual é a sua postura diante das situações? Diante da vida? Você está olhando tudo que está acontecendo lá na faixa de Gaza? Não é possível que você pense que isso é só coisa do homem. Jesus está voltando. Ei, Jesus está voltando, gente. Eu não sou profeta do caos, mas eu imagino que uma terceira guerra se apresenta de forma muito clara. Tudo converge para que Israel seja atacado. Você não tem percebido isso não? Leia a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito disso. Nações vão contra Israel. Isso sempre aconteceu e agora está muito claro. Quando o Hamas faz algo, é feito vista grossa, é passado pano. Quando é de Israel, até o que não fez é acusado. Você acha que isso é normal? O rei está voltando. E o grande sinal é em cima de Israel, irmãos. Se posicione, você é crente, se posicione como crente. Se você optou em viver uma vida com Cristo, viva uma vida com Cristo. Não tenha uma vida dupla, não seja duas caras. Viva com Jesus. Se posicione aí fora. Para você ser inspiração, você tem que se posicionar. As pessoas têm que ver Jesus em você. Chegou a hora, vai chegar a hora, irmão, dos crentes aparecer de verdade. Esses dias eu vi um pastor falando algo muito interessante. Disse que no Brasil tem 50 milhões de crentes cristãos. É isso? Parece que eu vi isso. E ele falou algo que mexeu comigo. E por que tem tanto nome no SPC então? Se nós somos sal da terra e luz do mundo, por que a gente está comprando e não está pagando? Ei, cadê essa multidão de crentes que toda hora quer se separar? As igrejas têm que ficar administrando separação de casais de crente. Se nós somos sal e luz, que mentalidade é essa nossa? Onde nós nos separamos, onde nós abandonamos o nosso cônjuge, estando nós na igreja? Ou não estamos convertidos? Ah, mas o problema no casamento não. Se eu me convertir a Cristo Jesus, Deus restaura o meu casamento. Deus traz amor, Deus traz paixão, Deus renova o que for preciso, e Ele faz. Na verdade é que nós não nos convertemos de verdade. Nós entramos nas fileiras, sentamos nos bancos das igrejas, mas não há conversão genuína em muitos de nós. Estamos vindo há anos assistindo cultos, mas não nos convertemos, não mudamos de comportamento. Lá fora continuamos tendo atitudes que envergonham o Evangelho. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Se eu começar a chamar os irmãos que me fazem passar vergonha e Jesus para eu bater papo, eu não tenho agenda. Mais para nada. É irmão que compra e não paga. É irmão que tem uns negócios mal feitos e depois o povo vem atrás de mim. Ainda coloca lá na bio, Base Church. Estou faltando me marcar, Pastor Robson. Gente, o que eu tenho que eu fico sem graça, eu recebo print de lugares que vocês vão. Quando eu digo vão, é para quem servir. Bebendo, fofocando.
Que inspiração do céu vai vir na vida de um fofoqueiro, de um mentiroso, de um falastrão, cachaceiro, irmão dando em cima das moças que não é a sua esposa. E por aí vai. E aí eu tenho que ficar administrando, que se eu for ficar chamando, eu vou passar o dia inteiro tratando com um crente problemático, que tem problema no caráter. Cuide do seu caráter, irmão. É feio. É feio. Eu teve um caso aqui de um irmão que ele estava tendo problema aí. E eu falei que ele não podia mais ficar na recepção, isso tem uns anos. Eu falei, não pode ficar na porta da igreja recebendo pessoas. Se ofendeu e foi embora. Sabe, a pessoa não quer consertar, eu estou até preservando ela. Porque ela chega ali, está cumprimentando, a pessoa já tem uma imagem negativa de quem? Da igreja, do reino. Nós temos que cuidar da igreja, da noiva. Aleluia, irmão. E eu estou falando, eu já contei para vocês que eu tive empresa, quebrei, fiquei devendo, e eu fui pagando, estou pagando até hoje, sempre conto, porque eu estou falando do que eu vivo. Estou escondendo. Agora não, irmão, você tem pessoal que tem um caráter difícil, você tem que mudar. Olha para a inspiração de Moisés. Ele podia ter ficado no palácio numa boa, e se saboreando do pecado. Mas ele resolveu ser diferente. Aleluia. Nessas horas não sai um glória a Deus. Amém. Nessas horas é difícil um glória. É só quando... Mas deixa eu soltar um aí. Glorinha. Amém. E agora vai chegando a parte boa. E apacentava Moisés, Êxodo 3, 1. O rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia e não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés estava atento. Deus usa pessoas sintonizadas. Ele olhou e falou assim, isso aqui não é normal. Ele fez uma leitura, eu vou ver o que é. O que está acontecendo? Você precisa ser atento, irmão. Atento ao seu redor, atento àquilo. Leitura espiritual. Vai fazer um negócio, você tem que ter leitura espiritual. Vai entrar num relacionamento, você tem que ter leitura espiritual. Você está ligado nos sinais, nas palavras no céu, nas direções de Deus. Tem que estar ligado. Sabe? Deus vai trabalhando. Ele vai mostrando, só que isso é só quem tem a leitura do reino do Espírito. Nós estamos tão voltados para as coisas naturais, que Deus está fazendo, você não vê, você não compreende, você acha que Deus está falando, Deus fala comigo, Deus fala, mas você não escuta. Deus se mostra, mas você não vê. Deus se mostrou a Moisés, chamou a sua atenção. Ele estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas. Estava atento, seja um cristão atento. Ligado no mundo espiritual. Proativo. Que quer viver com o Senhor, visualizando as coisas do céu. Gente, tem coisa que está escrito assim, problema. E eu fico olhando os irmãos e as irmãs entrando. Está escrito assim, bucha, e vocês estão lá. Esteja atento, irmão. Quem que namora aqui? Tem alguém que namora que está aqui hoje? Muitos. Vocês já observaram os sinais? Tem sinais, quando você namora tem sinais.
se você não estiver atento aos sinais no namoro, você pode casar e ter problemas que poderiam ter sido resolvidos no namoro. Esteja atento aos sinais. Seja uma pessoa sintonizada, ligada. Amém? Chamou a atenção de Moisés. A gente sabe que aqui nasce uma história linda, porque a partir disso Deus o chama. Moisés, tira a sandália do pé, onde você pisa é santo sagrado. E ali o Senhor o chama para uma linda missão: libertar o povo, voltar para o Egito. E era difícil isso para Moisés. Vamos seguir? O Senhor conversou com Moisés. Eu não vou ler todo o texto, mas daí Moisés falou assim: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés reconhecia as suas limitações. Nós precisamos reconhecer quais são os nossos limites. Aquilo que eu falo, isso aqui eu não dou conta. Isso aqui não é para mim. Nisso aqui eu não vou ter sucesso. Você precisa reconhecer quais são as suas limitações. Às vezes nós temos o ego tão exacerbado. Nós estamos assim tão achando que somos a última bolachinha, que a gente acha que pode tudo. A gente faz tudo. Eu contar para você que quanto mais a gente avança como igreja, mais eu aprendo que eu dependo dos outros. Quanto mais nós crescemos como igreja, eu me vejo ainda mais limitado. Sabe por quê? Porque toda hora a gente precisa de fazer algo novo, diferente. E aí tem coisa que eu não sei, mas tem alguém que sabe. Tem coisa que eu não entendo, mas tem alguém que entende. Tem coisa que eu não faço, mas tem alguém que faz. Isso é a igreja. Não é sobre uma pessoa que está no centro. Moisés falou assim: eu não dou conta não. Quem sou eu? Ele não falou: opa, eu sou o cara, escolheu a pessoa certa, hein Deus, tu é demais. Não. Quem sou eu? E nós sabemos que aí ele provocou até a ira de Deus, porque ele começou a reclamar. Eu não tenho dificuldade, mas assim, eu acho que não vai dar certo. A palavra diz, eu estava lendo ontem, que levantou a ira de Deus. Deus falou: então vou chamar Arão para ir com você. De tanto que ele encheu o saco, Deus falou: vou mandar Arão com você, que é o seu irmão. Ele vai falar: não, Senhor, porque eu tenho a voz pesada. Sabe, irmão? A gente aprende também o quê? Que mesmo que você seja limitado, Deus te usa. Mesmo você tendo limitações, Deus te usa. Tem coisas que você não tem aquela qualidade para fazer, mas Deus te usa, irmão. Deus te usa. Deus usa. E a gente tem que reconhecer que é Deus, irmãos. Porque aonde eu sou limitado, viu, Gustavo? Onde eu sou limitado, entra o Deus que é ilimitado. Aonde eu chego num teto, Deus vem e sobe esse teto, esse nível. Mas não é eu, é Deus. Não é eu, é Deus. Agora a gente reuniu com a liderança, nós remodelamos muita coisa, porque nós temos que nos adaptar, já nos adaptando para pastorearmos uma igreja com mais de 1000 pessoas. Quando nós éramos até 100 e pouco, a gente tinha cafezinho na porta. Todo final de culto tinha frutinha, pãozinho, lanchinho. Como que eu vou fazer isso hoje? E aí, nós temos que mudar o nosso entendimento, passar para outra fase. E como fazer isso agora? Como lidar com isso agora? Como gerir isso agora? Você viu que a gente foi crescendo, nós já fomos lá, pegamos o lote de lá, pegamos o de cá. Para quê? Se preparando para aquilo que está por vir. Quando começamos, compramos um lote que nós não tínhamos condições de pagar. Foi a
pura graça de Deus, hoje esse lote já vale o dobro do valor que nós pagamos. E ele pode servir agora uma negociação. Olha o que Deus vai fazendo. A gente é limitado, mas Deus é ilimitado, irmão. Inclusive eu esqueci de contar uma coisa também. Né, David? Eu tenho que contar para a igreja. Que hoje, eu estou falando porque ele é o gerente do banco. Glória a Deus pelo gerente do banco. Hoje foi aprovada a energia solar da igreja. Agora a gente vai ter energia solar. A gente já tem que estar olhando lá na frente. Agora, você entendeu? Nós somos limitados, irmãos. Isso aqui é nós? Não. É Deus. Olha o tanto de coisa que Deus vai fornecendo em poucos dias. Olha o tanto de bênção que eu contei para você. Olha que coisa linda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não passou no coração de homem algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Deus está falando, vai, Moisés. Eu sei que você é gago, rapaz. Eu sei que você tem uma dificuldadezinha, mas eu estou contigo. Reconheça que não é sobre você, é sobre Deus. É sobre Deus. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Êxodo 4:21 diz o seguinte, eu estou contando a história, claro que eu não vou ler todos os versículos, senão a gente não sai daqui hoje, merece um estudo, né? Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o... Aqui Deus já deu o recado para Moisés. Você vai fazer maravilhas que eu coloquei na tua mão. Mas também eu vou endurecer o coração de Faraó. Não vai ser fácil. Tem coisas que não são fáceis, irmãos. Mas escute bem. Ele aceitou a missão e o perigo que ela trazia. Pessoas que vivem debaixo da inspiração do céu, eles não viram as costas. Aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Aceitou a missão. Se o Senhor te chamou para algo, se Ele quer fazer algo através de você, aceite a missão. Eis-me aqui. E a missão traz perigo, irmão. Você acha que não traz? Traz. Vários perigos. Vários momentos de angústia. Como sofreu esse Moisés? Mas ele aceitou a missão. O melhor sim da sua vida é o sim para Deus. Sim, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Me usa. Vai lá, Moisés, quando você voltar lá. Deus falou, quando você chegar lá, vai ser assim, assim, assado. Aceite a missão. Tem perigo? Tem. Faz parte. Porque toda pessoa inspiradora, ela é corajosa. Ninguém se inspira num covarde. Você já viu um covarde ser fonte de inspiração? Eu nunca vi covarde. Não me inspirei no fulano lá, porque ele tem muito medo de fazer as coisas. Eu nunca vi. Não me inspiro no fulano porque ele está há 20 anos no mesmo lugar, com o mesmo salário. Você se inspira nisso? Não. Mas se alguém falar assim, eu me inspiro no casamento do fulano, eles estão há 20 anos casados. Opa, inspiração. Eu sei como é que é. Você está entendendo? Você tem que aceitar a missão. Moisés aceitou a missão e o perigo que ela trazia. Deus não falou assim, ó, vai ser topzera. Não, vai ser difícil. Vai ser difícil. Amém? E aí Moisés foi ou não foi? E vieram as 10 pragas, e você sabe da história toda. Pensa num negócio complicado. Pensa num homem que penou. Aí ele está voltando. Eita. Agora chegou a hora, todo o povo saiu. Passaram as 10 pragas. O povo está saindo, os egípcios queriam tanto que fosse embora, que foi colocando ouro, foram levando despojos, vai embora, sai daqui.
Aí ele foi. Lá em Piairote, Deus mudou o caminho. E de repente Faraó se arrependeu e resolveu perseguir novamente os hebreus. E aí, nós chegamos em frente ao Mar Vermelho. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, o teu cajado, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Uau! Uma pessoa inspiradora vive milagres. Moisés viveu milagres. Milagres. Moisés começou a falar com Deus. Você está falando comigo, Moisés? Diga ao povo que marche. Como assim, Senhor, marche? O que você tem na mão? Um cajado. Deus entregou um cajado, simbolizava autoridade. Levante esse cajado, toque no mar, diga ao povo que marche. Você quer viver milagre, irmão? Marcha, caminha. Ah, pastor, mas não estou vendo nada. Caminha. Ah, pastor, mas eu não sei. Caminha. Acho que não vai dar. Caminha. Milagre é coisa improvável. Milagre acontece para quem decide viver o milagre. O milagre não ia acontecer se ele ficasse parado. Porque tem gente, oh Deus, oh Senhor, Deus falou, tá bom meu filho, vamos caminhar. Marcha, caminha, corre, anda, sai do lugar. Por que clamas a mim? Interessante, né? É óbvio que tinha que clamar a Deus. Mas sabe qual é a leitura que eu faço disso? É como Deus te disse assim, ô seu Moisés, eu já trouxe você até aqui, você não lembra das 10 pragas, não? Você acha que isso aqui vai ser impedimento para nós? Por que você está clamando? O que você tem na mão? Ele já tinha vivido milagre com esse cajado. Já tinha tido treinamento com esse cajado. Levanta a vara, toca, diga ao povo que marche. Nós vivemos milagres, irmãos. Milagre da vida. Você está aqui, é um milagre. Tem milagres para você viver. Histórias para serem escritas através de você. Coisas extraordinárias para acontecerem. Amém? Isso é lindo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, irmão. Se você for ver tantos homens e mulheres que viveram milagres, e o milagre está aqui hoje para você. Tem milagre para você. Nós não fizemos uma hashtag uma vez e colamos nos carros, tem muito carro que ainda tem, hashtag vai ter milagre sim. Vai ter milagre sim. Eu creio nisso. Amém? Aí Moisés foi. E não foi só esse milagre não. O que aconteceu depois? O povo reclamando que não tinha comida. E o que caiu? Todo dia. Todo dia. Nuvem de fogo à noite. A nuvem durante o dia. Era conduzido, o povo conduzido pelo Senhor. Faltou água, saiu água da rocha. A água que não prestava, prestou. Era milagre, 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 milagre. Que em nome de Jesus você viva milagres. Mas a história seguiu. Moisés tinha sua família. Um dia o sogro dele foi visitar ele. Olha só que coisa linda. O sogro de Moisés, diz Êxodo 18, 17, lhe disse: não é bom o que você faz. Totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Sabe o que torna Moisés também inspirador? É porque ele ouvia conselhos. Na multidão de conselhos, a sabedoria, diz a palavra.
Escute bem, sabe o que nós detectamos aqui na igreja? Nós detectamos algo aqui na igreja, pastores e líderes, que a maioria das pessoas, elas vêm desabafar, mas não vêm tomar conselho. Nós começamos a conversar, e inclusive algumas pessoas querem falar com 3, 4 líderes. Elas querem ficar desabafando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fui ver aqui, teve atendimento de 7 horas já. E a pessoa continua do mesmo jeito, porque ela quer desabafar, ela quer despejar em alguém, mas ela não quer ouvir o conselho. Ela quer alguém que quer desabafar, eu quero chorar, faz uma oração por mim, depois tchau. Hasta la vista, baby. Se você quer ser discipulado, você tem que aceitar a mentoria e seguir aquilo que é direcionado. Senão você ocupa os outros desnecessariamente, porque você quer fazer do seu jeito. Isso torna uma igreja doente desse jeito. Discipulado não é eu chegar e despejar algo sobre alguém. É eu dizer assim, me dá uma direção. O que eu faço? E a gente foi ver que nós damos tarefas para as pessoas e muitos não cumprem as tarefas que são dadas. Não são cumpridas. Então, porque pede o conselho. Moisés estava trabalhando muito, porque ela atendia todo o povo. Olha aquela multidão. Imagina o problemaiada desse povo no meio do deserto. Você não imagina. Aí o sogro dele falou, do jeito que você está fazendo isso, você não vai aguentar não, meu garoto. Divide os grupos, levanta os capitães, de 10, de 50, de 100. E você atende as coisas mais graves. Isso é uma liderança sábia. E ele ouviu o conselho. Ouça conselhos. Eu já fiz atendimento, irmãos, que eu escutei a pessoa falar 2 horas. E a única coisa que eu fiz foi me levantar e dizer, vamos orar? Por quê? Porque ela queria falar. Daí terminou. Falei muito, né, pastor? Agora estou leve. Isso não resolve o problema. Isso não resolveu o problema. Isso não resolve o problema. Assim, dá um conselho. Aprendi uma coisa com o pastor Carlito, meu pastor. Quando você chegar perto de alguém relevante, não peça foto, peça conselho. Me dá uma palavra aí. Faz uma oração por mim. Entendeu? Amém ou amém? Ouça conselhos, irmão. Mas ouça e execute. Moisés executou. Isso não dá, irmão. Cansa todo mundo. E você continua do mesmo jeito. Eu estou falando uma palavra como pai espiritual para te abençoar. Vamos seguindo? Teve outra coisa em Moisés muito interessante que o torna um homem inspirador. Ele se revoltou com o pecado. E aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor. Arremessou as tábuas das suas mãos, as tábuas dos mandamentos que Deus deu a ele, hein? E queimou no fogo, moendo até que se tornou pó. 20. Tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo e moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão, que tem feito este povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Então Arão respondeu, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. Eles me disseram, fazem-nos os deuses que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, e deram-me, lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Me dá um tempo aqui, é 9h25, mas eu preciso falar. Amanhã é dia de quê? Finados.
Você vai dizer, pastor, o que tem a ver finados com o bezerro? Tem a ver, que eu vou te ensinar algo aqui agora. Finados. Primeiro, que morto está morto. Então, não fica achando que acender vela vai ser para alguém. A palavra diz que os mortos cuidam dos mortos. Ok? Aqui está falando sobre idolatria. Então, não adianta, irmão, me desculpa se você crê nisso. Ninguém foi canonizado. Igreja alguma pode dizer que alguém é santo. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, santos somos nós, sede santos como eu sou santo, disse o apóstolo Paulo. Essa história aos mortos, isso é culto aos mortos, porque quando você vai no cemitério, você está cultuando o morto. Você acende uma vela, você coloca uma flor, você está cultuando o morto. Eu sei que isso vai pegar para muita gente que talvez tenha essa cultura. Eu estou te falando de Bíblia. Isso acontece com os macabeus, aconteceu um livro apócrifo. Eles que tinham esse hábito, isso se tornou uma cultura. Você não vê na Bíblia nenhum momento acontecer esse tipo de coisa. Deixa eu te falar, se alguém morreu, ele não vai para o purgatório. Não existe purgatório. Morreu, ou é céu, irmão, ou é inferno. E quando Jesus voltar, a igreja será arrebatada, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e no juízo final, todos se apresentarão diante do Senhor. A Bíblia diz que os mares lançarão os seus mortos. Sabe o que quer dizer? Quem caiu num avião e nunca foi encontrado o corpo, um dia no juízo final ele se apresentará diante do Senhor. Aquele que sumiu no meio do mar e ninguém encontrou, um dia ele se apresentará diante do Senhor para o juízo final. Amém? Eu sei que pegou muita gente agora, não estava na pauta, mas o Espírito me levou a isso agora. Em nome de Jesus. O povo viu que Moisés demorou, eles tinham a cultura do Egito, que era o quê? Adorar imagens. Idolatria é abominável a Deus. Imagem de escultura é abominável a Deus. O único culto é a Deus. É a Deus. Toda adoração é a Deus. Quem faz você casar não é Santo Antônio, é Deus. Ah, tem um santo que sumiu não sei o que, irmão. Tudo é Deus. Você me perdoa, eu não estou querendo ser indelicado se você crê nisso. Eu estou aqui para te ensinar no altar no qual eu sou pastor e na igreja que eu pastoreio. Eu estou ensinando as minhas ovelhas. Eu não quero mexer com ninguém, provocar ninguém. Eu estou te ensinando e te provo tudo que eu disse aqui na Bíblia. Que é o nosso manual de regra, de fé e prática. Senão quando é amanhã, eu já vi muitas vezes, crente postando nos stories, coisa do falecido. Irmão, a hora de você fazer algo por alguém é agora. Ganha a pessoa para Jesus é agora. Fale do reino, evangeliza agora. É agora, depois de morto não tem jeito. Ah não, mas alguém um dia me perguntou, pastor, se eu orar pelo meu... Ele não, foi, irmão, eu não posso dizer isso aí não. Orar para morto, isso não existe não. Para converter, para. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente é criado dentro de uma cultura, a gente acredita. Está aqui, ó o que aconteceu. E o negócio ficou feio. Estamos no 24. Então lhes disse, quem tem ouro arranque, e lançou tudo no fogo e saiu o bezerro, disse Arão. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus. Ó o povo, ó a moral desse povo. Povo de Deus, viu? Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor vem a mim. Olha aí, ó. Então se ajuntaram a eles os filhos de Levi. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tomai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram no povo aquele dia 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Você vai olhar o texto e vai dizer assim, pastor, eu estou horrorizado.
Deus mandou matar todo mundo. Entenda que hoje nós estamos no tempo da graça. Tudo se resume em Cristo Jesus. Mas naquele tempo, inclusive, você vai ver que tem em Levíticos, vai encontrar as leis. Deus estava alinhando o povo. Trouxe as leis para o povo, instruindo o povo. E eles trouxeram maldição para o arraial. Então, uma pessoa inspiradora, ela se revolta com o pecado. Quando Moisés chegou lá, ele não suportou aquilo. Ei, hoje nós, eu e você, e eu estou incluso aí, a gente vê o pecado e acha normal. Ó, fulano adulterou. A gente não se revolta, a gente acha normal. A pessoa está no pecado, está numa orgia terrível, numa vida prostituída. Ó, fulano está... Não, irmão, está em pecado. Está em pecado. Pecado é pecado. E não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Quando tem ceia, toda vez eu falo, pecado tem nome. Você tem que dar nome para o teu pecado, dizer, Deus me perdoa disso, eu tenho dificuldade nessa área. Eu peco nessa área. Me ajuda a resolver isso, nessa área. Inclusive, irmão, está em pecado, você tem que ter cuidado. A pessoa está com a vida bagunçada e toma ceia. Isso é coisa séria. Paz não é um copinho de suco com pãozinho, não. É o corpo e o sangue de Cristo. Ele falou, fazer isso em memória de mim. Eu tenho que me revoltar com o pecado. Tem gente na igreja que concebe o pecado, que ama o pecado, que administra o pecado. O pior é isso, tem crente administrando o pecado. Sabe o que Arão falou? Não, esse povo estava aí Arão quis administrar, e cada um pegou o seu ouro, jogou e saiu um bezerro, e começaram a adorar o bezerro. Deus mandou eliminar. Por quê? Porque eles bagunçaram o arraial. Trouxeram maldição para o arraial. Ei, se tem um na casa em pecado, ele amaldiçoa toda a casa. Se eu estou em pecado, eu amaldiçoo Fabiana, Christopher e Jonatas. E pior, o altar, porque eu sou pastor, a igreja. Se você está em pecado, você suja o ambiente que você está. Por isso a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Quem entrará no meu santuário? Quem tem mão limpa e coração puro. É isso que nós precisamos, irmão. Pessoas inspiradoras se revoltam com o pecado, não vivem no pecado. A mentalidade do Evangelho. Deixa eu te dar uma ideia aqui, eu falo pelo Espírito. Se você ainda é apegado em alguma coisa, imagem, ela tem associação com demônios. É algo espiritual sobre a sua casa. E mais uma vez eu falo, me desculpe, eu falo aqui como pastor para te ensinar. Tira isso. Quebra isso. Arranca isso. Queima isso em nome de Jesus. Está na Bíblia isso aqui. E você vai encontrar outras situações, não vou me prender nisso agora. Mas é porque amanhã, para tudo, para idolatrar os mortos. Nós somos o povo da vida. Nós somos o povo da vida. E outra coisa, morto não volta para falar com vivo, não. Não reencarna, a tua vida é só essa aqui. Viu? Aproveite bem essa, não vai ter reencarnação. Ah, na outra vida eu fui não sei o que, eu fui um sapo, fui um engenheiro, fui um príncipe. Não, irmão, a tua vida é só essa aqui. Não brinque com as coisas de Deus. Aleluia, igreja. Você não vai reencarnar. Morto não volta para falar. Mesa branca que tem lá é demônio. No terreiro que tem é demônio. Eita, o pastor viajou e voltou que voltou, né? Mas eu estou te ensinando, irmão. Eu já estou te ensinando. Sabe por quê?
o dia que eu encontrar com Jesus, Jesus vai dizer assim: você ensinou a igreja, está de parabéns, pode entrar aqui. Não vai dizer assim: rapaz, você só passava a mão na cabeça da igreja e falava de coisa boa e tal, mas você não corrigia, você não tratava, você não falava do pecado do povo. Moisés, um dos maiores líderes que existiu, se não o maior no Antigo Testamento, se revoltou, se irou, e ó que a Bíblia diz, eu vou falar que ele era manso, hein? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Eu fiz uma promessa, irmão. Nós fazemos votos para com o nosso Deus, que o pastor careca. Aleluia. Barulho no céu, São Pedro. Vai vir chuva, é São Pedro, irmão. Não é não. Pedro não administra chuva. Sol, chuva, tempestade, tudo tem o controle de Deus. Pode achar que tem um departamento da chuva no céu. O departamento da tempestade, Pedro. O departamento do casamento, Santo Antônio. O que mais? Vamos inventar, é tanta coisa. Aleluia. Sabe por quê? Que a gente não pega uma cruz e sai andando numa romaria? Porque Jesus já fez isso por nós. Se eu preciso fazer, é porque eu não creio naquilo que Jesus fez. A Bíblia diz: tome cada um a sua cruz, é a sua missão, é o seu propósito, é o seu chamado. Não é sobre pegar algo literal e andar 30 quilômetros, isso não muda a vida de ninguém. Agora faça um jejum, isso está na Bíblia. Faça jejum. Faça um jejumzinho aí. Passa um dia só na água. O céu fica baixinho. Vamos terminar? Estou com fome. Com fome. Vou terminando. Deuteronômio 34:9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Uma pessoa relevante e inspiradora. Ele foi o mentor de Josué, que se tornou o seu sucessor. Sucesso é, diga sucesso, é sucessão. De novo, sucesso é sucessão. Se tudo acabar em mim e Jesus me levar, essa igreja não foi sucesso. Tem que ter sucessor. Tem que ter uma equipe pronta para assumir. Uma empresa tem sucesso quando ela tem sucessão. Aleluia. Ele pegou Josué. Josué estava com ele, andava do lado dele. Ele foi mentor de Josué. E a palavra diz que ele colocou as mãos sobre Josué. O espírito de sabedoria veio sobre ele. Ele foi mentor. Leve alguém para perto de Jesus. Seja mentor de alguém. Aproxime alguém do Senhor. Fale de Jesus para alguém. Já pensou se você, uma pessoa que você ganhar, cada um aqui ganhar uma, imagina? Quantas pessoas para o reino de Deus? Aprenda isso com Moisés. Pessoas inspiradoras, elas mentoreiam outras. Você vai ver Paulo com Timóteo, com Tito. Você vai ver Elias com Eliseu. E tantos outros. Aleluia. Eu falei que ele aceitou a missão. E eu quero dizer para você que ele também cumpriu a missão. Amém? Ele cumpriu a missão. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Um velhão enxuto. Saiba que o corpo dele nunca foi encontrado. Então aqui é uma discussão teológica. Se ele morreu ou foi arrebatado. Não quero entrar nisso agora, só para aguçar sua curiosidade. Agora você já pensou corpo de Moisés, Eric? Romaria para o corpo de Moisés. Meu Deus do céu. Por isso que Deus não deixou. Ia ser uma idolatria com o corpo de Moisés. Entendam, só aí Deus já está dando um sinal para nós. Ninguém achou o corpo. Aleluia. Mas eu tenho uma dica para você. Teve um monte lá no Novo Testamento, que é o monte da transfiguração. Apareceram duas pessoas lá, quem? Fala bem forte. E Elias morreu? Foi o quê? Pegou?
Amém, igreja? Moisés e Elias apareceram aonde? No Monte da Transfiguração. Os espíritas usam isso na parte do espiritismo, dizendo que ali foi eles que voltaram, e que isso pode acontecer com qualquer um morto que vem falar com os vivos. Negativo. Elias não conheceu a morte, foi arrebatado. Moisés nunca foi encontrado o seu corpo. Viu? Texto sem contexto é um pretexto. Vamos fechar? Tem um pastor me ligando aqui, pastor Samuel, não conheço. Estou pregando, pastor, depois na conversa. Vamos terminar? Então Moisés cumpriu a missão, velhinho, mas... E diz a palavra, Números 12:3. Pode vir o louvor para cá. E era o homem Moisés muito... Imagina os brabos. Mais do que todos os homens que havia sobre... Gente, para aguentar o que esse homem aguentou é só ele. O homem mais manso que pisou na terra. Eu termino dizendo o seguinte para você. Ele foi inspirador porque ele foi um grande líder e não perdeu a sua essência. Não perca a sua essência. Ele era manso e continuou manso. Ele se portou do jeito que ele era. E ó que até matar ele matou, né? Mas ali algo diferente, algo espiritual. Ele era um homem manso, de boa tratativa. Por isso, Deus precisou dele para tirar aquele povo. Tem algo que é para você fazer, você crê nisso? Amém? Tem coisa que é mais agitado, tipo o pastor Robson, tipo Pedro. Tem coisa que precisa de mais intelectual, que nem o apóstolo Paulo. Para cada contexto, Deus vai usar alguém para cumprir a missão. Tem uma missão para você. Tem uma missão para você. Seja inspirado na vida de Moisés. Fique em pé para nós orar, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, É Deus. se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir,
Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo continua Deus. sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Ele é Deus. Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que você viva sob a inspiração do céu, assim como foi com Moisés, fraco, limitado como eu e você, com as dificuldades, mas com um caráter ilibado. Em nome de Jesus, renova a sua força, renova a sua fé. Não aceite o pecado, fuja da aparência do mal. Seja livre de qualquer amarra do inferno sobre você. Seja cheio de vida. Seja inspirado pelo Senhor. Paulo escreveu que essa é a palavra, útil para a correção, para o ensino. Ela é útil para a sua vida, é pela palavra, irmão. Irmã, seja inspirado na palavra. Viva a palavra. Tem coisas que você vai atravessar, que você vai passar pelas mãos do Senhor. Seja corajoso. Deixa o Espírito te encher. Seja atento como Moisés foi. Ouça os conselhos. Avance para o seu destino profético. Aceite a sua missão e cumpra a sua missão em nome de Jesus. Todo aquele que está pensando em fraquejar, que o Senhor renove agora você. Que o Senhor te dê ânimo, disposição. Em nome de Jesus. Ele foi até o fim, ditou em dias. Saudável. Que a mão de Deus esteja sobre você. Em nome de Jesus. O sopro do céu te inspirando na tua vida profissional, ministerial, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Que tudo esteja sob a inspiração do céu. Em nome de Jesus. Que o Senhor te dê criatividade. Que Ele te inspire com sabedoria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu termino essa oração pedindo aos céus que nós vivamos milagres. Que você viva milagres. Que a sua casa viva milagres. Que o seu ministério viva milagres. Que o seu chamado viva milagres. Que as suas finanças vivam milagres. Que a sua família viva um milagre. Em nome de Jesus. Olha, pega o cajado, toca no mar e diga ao povo que marche. Caminha. Em nome de Jesus. Para o seu destino profético. Debaixo da inspiração do céu. Em nome de Jesus. Aleluia. Ei. Para você ser inspirado por Jesus, você tem que entregar a vida a Jesus. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.